Durante séculos, muitos profetas foram levantados e usados por Deus não só para transmitirem mensagens importantes para o povo de Israel, mas para realizarem feitos impressionantes e surpreendentes, que desafiaram as leis da física e a compreensão humana. Alguns deles até mesmo tiveram vidas dignas de filmes de Hollywood, de tão inacreditáveis que foram, e que você poderá conferir agora nesse vídeo. Os 10 maiores e mais poderosos profetas do Velho Testamento. É só vir com a gente. Vamos bibliografar para você. Número 1. Elias. Esse sem dúvida é o profeta perfeito para abrir nossa lista. Elias foi levantado entre os anos 870 a 850 a.C. e viveu no reinado dos reis Acabe e Acasias. Em seu currículo temos muitos milagres, tais como ser sustentado por um anjo com água e alimentos no deserto e ressuscitar o filho de uma viúva em Serepta, após uma grave doença tê-lo levado a óbito. No encontro com essa mesma viúva, ele também profetizou que sua panela de farinha e jarro de azeite não se esgotariam, até que o período de fome e escassez estabelecidos no país acabassem. E foi isso que aconteceu. Aliás, foi ele que profetizou o início desse período de seca na nação, como resultado da apostasia dos israelitas, e anunciou que não voltaria a chover até que ele dissesse o contrário. E pasmem, meus amigos, 3 anos se passaram e Israel não viu uma gota de água, até Elias subir novamente no topo do Monte Carmelo e orar fervorosamente a Deus pedindo a volta da chuva. Em uma das passagens mais conhecidas sobre sua vida, ele enfrentou 450 profetas de Baal e mais 400 de Aserá. Detalhe, sozinho. E após vencer o desafio que consistia em enviar fogo do céu para queimar o sacrifício, ele não só queimou o sacrifício, como todo o altar que estava coberto de água. E para terminar, degolou profeta por profeta sem dó. E claro que um cara como esse não poderia ter simplesmente uma morte natural. Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo em um redemoinho, deixando sua capa e sua porção dobrada de profeta para seu sucessor Eliseu, que continuou seu legado. Número 2. Eliseu. Parece até coisa de filme, mas esse é o típico caso do aluno que superou o mestre. Afinal, a tal da porção dobrada era coisa séria. Eliseu, sucessor de Elias, realizou milagres ainda mais notáveis que seu mestre, como curar enfermos, ressuscitar mortos e algumas bizarrices pra lá de estranhas, como por exemplo o episódio em que ele caminhava até Betel e de repente foi surpreendido por um grupo de jovens que começaram a zombar dele chamando-o de careca. Pois é, meus amigos, não é que Eliseu levou aquilo pro coração? Resultado final, ele não só amaldiçoou os garotos, como logo após de suas palavras, 2 ursas saíram do bosque e os devoraram naquele mesmo instante. Tá aí o exemplo de alguém que nunca levou desaforo para casa. Em outra ocasião, Eliseu foi procurado por habitantes de Jericó, que reclamavam da má qualidade de água, e após ele jogar sal em uma das fontes da cidade, a água voltou a ficar potável para o consumo, praticamente um profeta de 1001 qualidades. Após uma mulher rica de Sunem mostrar bondade a Eliseu, construindo um quarto para ele em sua casa para hospedá-lo, em gratidão, ele profetizou que a mulher teria um filho, e até aí tudo bem. Porém, mais tarde, o filho dessa mulher sunamita adoeceu e acabou morrendo. Mas claro que o profeta não ficou apenas assistindo a situação. Mas aqui vem a parte engraçada, para não dizer esquisita. Ele ressuscitou o garoto ao deitar-se sobre ele 3 vezes e orar ao Senhor que o trouxesse de volta à vida. Aquilo funcionou. Ao abrir os olhos, o garoto espirrou 7 vezes e foi devolvido para sua mãe. E para terminar, após uma vida longa e de muitos milagres, ironicamente Eliseu morreu vítima de uma grave doença, da qual não sabemos exatamente qual era. Porém, mesmo após sua morte, ele não parou de realizar milagres. Certo dia, um grupo de homens que sepultavam um corpo com muita pressa acabou deixando o cadáver cair dentro do sepulcro de Eliseu, que ao tocar em seus ossos, imediatamente o homem reviveu e foi embora dali totalmente são. Coisa de louco. Realmente a vida desse profeta foi pra lá de agitada. Número 3. Samuel. E diferentemente dos exemplos anteriores, Samuel não foi um dos profetas que produziu sinais, prodígios e maravilhas grandiosas, mas sua importância foi fundamental para a história de Israel como um todo. Para começar com seu nascimento, sua mãe chamada Ana era estéril, e após muita angústia por não poder gerar filhos, ela fez uma promessa ao Senhor, dizendo que se ele lhe concebesse esse milagre, ela consagraria a criança aos serviços de Deus por toda a sua vida. Pouco tempo depois, Ana engravidou e deu à luz a Samuel, cumprindo assim a promessa
promessas sobre sua vida, e quando ele foi desmamado, ela o levou ao templo e o entregou aos cuidados de um sacerdote chamado Eli, que o criou daquele dia em diante. Certo dia, enquanto Samuel já era um pouco mais velho e dormia no templo próximo à Arca da Aliança, foi acordado por uma voz que chamava seu nome. Pensando ele ter sido Eli, correu rapidamente para se apresentar a ele. Porém Eli negou ter chamado Samuel e mandou-o de volta para a cama. Aquilo se repetiu 3 vezes, e na terceira vez Eli percebeu se tratar do Senhor, e instruiu o jovem profeta como ele deveria responder àquela voz. Então, na quarta vez em que ouviu seu nome, Samuel fez conforme Eli havia dito, e após esse primeiro contato direto com Deus, Samuel tornou-se um profeta ouvido por toda a nação, continuando a receber revelações e orientações divinas ao longo de sua vida. Além de sacerdote e juiz nas horas vagas, desempenhou um papel importante como líder militar político, responsável até mesmo em algumas ocasiões por executar inimigos, como por exemplo durante o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, quando após desobedecer às ordens divinas que o obrigava a eliminar Agag, o líder amalequita, como consequência, quem teve que sujar as mãos de sangue foi Samuel, mas não sem antes profetizar a destituição do cargo do rei Saul, que aliás, ele mesmo havia levantado por desejo do povo, que praticamente implorou por um rei terreno, e mais tarde ungiu Davi como o próximo monarca na sucessão real, e passou os últimos anos de sua vida como mediador de Deus e do povo. 4. Malaquias. Malaquias é considerado um dos profetas menores do Antigo Testamento e o último do cânon judaico, que apesar de destacar seu nome como um dos mais conhecidos e importantes profetas, não deixou muitas informações pessoais sobre sua vida, tanto na Bíblia quanto na tradição. Malaquias teria profetizado durante o período pós-exílio, após o retorno dos judeus da Babilônia, aproximadamente no final do 5º século a.C., e ele teria sido chamado por Deus para transmitir algumas mensagens ao povo de Israel, em relação à adoração verdadeira que estava sendo negligenciada. Seu livro contém uma série de discursos proféticos que abordam essas advertências, como por exemplo ao divórcio, ao sacerdócio e à tão famosa passagem relacionada ao dízimo, usada com frequência hoje em dia por tantos pastores charlatões para arrancarem dinheiro de seus fiéis. 5. Daniel. Esse é o preferido de muitos, com uma história que impacta milhares de pessoas ao redor do mundo até os dias atuais. Daniel escreveu seu nome na história cristã após se tornar sinônimo de um homem de fé. Desde muito jovem foi levado cativo para o palácio do perverso rei Nabucodonosor, nos mostrando que é possível não se corromper independente do manjar que nos é oferecido constantemente. Daniel também ficou conhecido pelos sonhos que ele interpretou durante sua vida, como a própria queda de Nabucodonosor, e as visões que a ele foram reveladas por Deus, como dos 4 seres viventes, que representavam 4 grandes impérios da época, como suas sucessões e quedas, até mesmo a chegada do Messias, quase 300 anos antes de Cristo. O momento mais impactante sobre sua vida foi o episódio em que, devido a um decreto estabelecido em todo o império pelo rei Dário, que puniria com pena de morte a quem ousasse prestar súplicas a qualquer outro deus senão apenas ao próprio rei Dário, Daniel é jogado dentro de uma cova com leões famintos por uma noite inteira, e no dia seguinte, para a surpresa de todos, ele é encontrado com vida, pois um anjo enviado pelo Senhor havia fechado a boca dos leões, e assim poupado a vida de Daniel. Toda essa história você pode conferir aqui no card resumidamente, pois temos um vídeo exclusivo sobre Daniel aqui no canal. Vale a pena dar uma conferida. Número 6. Ezequiel. E agora falando sobre mais um dos campeões de bizarrices, Ezequiel é o profeta perfeito para mostrar o quanto esse era um título difícil de se carregar. Seu ministério foi marcado por diversos desafios propostos por Deus, que faziam-no sofrer na pele até as últimas consequências, como por exemplo se deitar de lado por um longo período de tempo, para representar o exílio de Israel, assar um pedaço de pão com esterco humano para mostrar a contaminação do povo, cortar o cabelo e a barba com uma espada, e depois queimaram a parte e jogar a outra ao vento para simbolizar a destruição de Jerusalém, e até mesmo a ser instruído a desenhar um mapa da cidade em um tijolo para retratar o cerco que estava prestes a tomar conta dos israelitas. Mas o pior de todos, sem dúvida, foi quando Deus disse a Ezequiel que tiraria a vida de sua esposa como um sinal para Israel. No entanto, ele não poderia demonstrar luto por sua morte, nem mesmo derramar uma lágrima em seu funeral. Ezequiel seguiu as instruções de Deus e
sua esposa morreu naquele mesmo dia, e ele não lamentou publicamente, e explicou ao povo o motivo de sua falta de luto. Isso serviu como uma mensagem simbólica, que representava a morte repentina e inesperada de entes queridos, e a necessidade do povo se preparar para a destruição iminente de Jerusalém. Os episódios mais conhecidos sobre sua vida são o Vale de Ossos Secos, onde em uma visão ele viu Deus trazendo de volta à vida uma multidão de esqueletos, reconstituindo neles seus nervos, tendões e carnes, e as visões sobre o rio Quebar, em que seres dos quais ele chamou de girantes apareceram até ele e lhe deram muitas revelações. Até hoje, muito se é discutido se esses seres seriam extraterrestres vindos do espaço. 7. Zacarias. Uma das figuras mais importantes da tradição judaico-cristã, Zacarias teve sua história registrada no livro de mesmo nome do Velho Testamento e se tornou parte do cânon cristão por sua mensagem de salvação e arrependimento. Acredita-se que ele tenha sido contemporâneo de Ageu, outro profeta do período pós-exílio, mas pouco sabemos sobre seu chamado ministerial ou detalhes de sua vida pessoal, como nascimento e morte. Apenas alguns detalhes mencionados nas escrituras sagradas, como o nome de seu pai e que ele teria sido levantado durante o reinado de Dário, em 520 a.C. Seus principais feitos se baseiam em suas profecias que transmitiram mensagens de exortação da parte de Deus e de encorajamento da nação que voltava para casa após um grande período de cativeiro. Muito assertivo, Zacarias previu a reconstrução de Jerusalém, a vinda do Messias e a esperança de um reino de paz e justiça que seria estabelecido por ele. Uma vertente da tradição judaica acredita que ele teria sido martirizado dentro do templo, embora isso não tenha sido mencionado na Bíblia, mas o fato é que sua liderança espiritual em um período tão opressor e munido de guerras foi fundamental para a história de Israel, e por isso seu nome faz parte aqui dessa lista. 8. Jeremias. O profeta chorão, como ficou conhecido popularmente. Sua contribuição para os textos inspirados por Deus foi tão grande que os 2 livros atribuídos à sua autoria estão na Bíblia. O primeiro é o próprio livro de Jeremias e o segundo é o de Lamentações, onde poeticamente ele descreveu em palavras a dor que foi ter visto Jerusalém ter sido destruída. Seu chamado se deu quando Deus falou diretamente a ele, identificando-o como profeta antes mesmo de seu nascimento, tocando-o em sua boca e o comissionando a falar em seu nome, e como de costume, ele praticou atos simbólicos como quebrar um jarro de barro em frente às autoridades para representar a destruição que viria sobre Judá, usou um cinto de linho para ilustrar a corrupção do povo e comprou uma terra como sinal de esperança para a restauração futura da cidade. Sua mensagem foi impopular devido às suas repreensões relacionadas à idolatria do povo, fazendo-o sofrer diversas perseguições de autoridades religiosas e políticas, muitas vezes até ridicularizado, preso, jogado em um poço e eventualmente forçado a fugir para o Egito. Mas embora tenha enfrentado tanta resistência, permaneceu fiel à sua missão até o fim, deixando um legado de coragem, perseverança e obediência a Deus. 9. Isaías. Isaías foi um profeta hebreu e considerado até hoje um dos, se não o maior dos profetas da Bíblia. Seu chamado foi descrito no capítulo 6 de seu livro e relatou que após ele ter tido uma visão do céu aberto e do trono de Deus rodeado por anjos, teria se sentido alguém impuro e um homem de impuros lábios. Porém, um serafim que tinha 6 asas voou em sua direção e com uma brasa viva nas mãos que havia sido removida do altar com uma tenaz, tocou em sua boca o dando autoridade, e a partir daquele dia em diante ele se tornou a boca profética de Deus nas nações. Isaías serviu também como conselheiro de reis como Acás e Ezequias, desempenhando papéis muito importantes em seus reinados, como alertar Acás sobre sua política externa, desaprovada por Deus, por buscar se aliançar com nações inimigas, e decretar a cura de Ezequias, quando esse se encontrou doente e debilitado, sendo acrescentado mais 15 anos à sua vida. Isaías profetizou o nascimento do Messias por uma virgem, que acabou se cumprindo em Jesus posteriormente, e embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre sua morte, na tradição judaica do Talmud, acredita-se que ele teria sido martirizado durante o reinado do rei Manassés, filho de Ezequias, e conhecido por perseguir os profetas do Senhor durante seu reinado. Isaías teria se escondido em uma árvore para escapar da perseguição. No entanto, foi descoberto, capturado e acusado de blasfêmia. Manassés então teria condenado o profeta à morte e ordenado que ele fosse cerrado ao meio, uma forma de execução cruel utilizada na época, dando assim fim a um dos maiores homens que já pisaram na terra. E número 10, Moisés.
Para fecharmos nossa lista com chave de ouro, trazemos um nome impossível de você não ter ouvido falar ou lido em alguma passagem tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Moisés foi o personagem bíblico mais retratado dentro e fora da Bíblia, depois de Jesus, e seus grandes feitos cinematográficos no cinema foram vistos e revistos, encenados e dramatizados milhares de vezes ao longo dos anos. Não foi à toa que seu nome ganhou tanto destaque no mundo cristão. Quem nunca parou por alguns minutos em frente à TV para reassistir a travessia do Mar Vermelho, e com toda aquela magnitude proporcionada pela magia dos efeitos especiais, que conseguem nos dar visivelmente um deslumbre do que teria sido aquele milagre. Moisés não só se tornou parte do imaginário coletivo da cultura pop, como o principal profeta após o patriarca Abraão na história do povo de Israel, que teria influenciado a tradição judaico-cristã até os dias de hoje, e se tornado o principal ponto de convergência entre as três principais religiões monoteístas do mundo, fora o próprio judaísmo, que seriam o cristianismo e o islamismo. Não é à toa que é tão reverenciado assim. Fica ligado que nos próximos dias traremos um vídeo especial sobre ele. E agora sim, eu vou ficando por aqui, mas não poderia me despedir antes de pedir que você se inscreva nesse canal. Nos ajudará demais com o nosso crescimento aqui nessa plataforma. Agora eu vou ficando por aqui. A todos, tchau!